para pra pensar. Quem botou um político em seu lugar, ele deveria trabalhar, mas não. Peço desculpas pela minha fala gripada. Estou um pouco congestionado, mas não dá para ficar sem falar nada. Quando essas figurinhas que detêm o poder, essa gentinha de língua aveludada que falam em salvar a democracia, aí, meu irmão, é hora de parar e questionar. Mas que democracia é essa? A tal da democracia controlada, a tal da democracia relativa. Relativa para quem, então? Alguns são mais relativos do que outros e mais encarceráveis do que outros. Será que no final do dia temos de ser obrigado ao Alexandre de Moraes? Sim, porque ele vai conseguir o que nenhum outro ativista patriota conseguiu. A queda da Bastilha. Uma época de violência e caos, mas que ao final nos presenteará com a retomada da democracia. Será? Afirmo e reafirmo que a minha fala é apenas uma reflexão, ou até mesmo uma premonição metafísica. De forma alguma é minha intenção de instigar ações violentas ou de revolução. Não. Reafirmo não ser essa a minha intenção. Dito isso, pessoal, me ajudem aí a descobrir o que está realmente acontecendo nos bastidores de poder em posse desses nossos deuses. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Questão do nosso simpatizante aqui de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. O ministro Alexandre de Moraes lascou o verbo sobre as ações do governo Lula, ou será que foi da Dilma? Dá na mesma. Mas será que ele mantém a consistência quando se trata de ações dentro do próprio STF, das suas próprias ações? A democracia realmente funciona quando a mais alta corte do país parece querer legislar suas próprias leis e regras? Deixa eu explicar o que é paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é uma teoria filosófica do mestre Olavo de Carvalho, que no caso do Barroso, dos ministros do STF e muitos políticos que conhecemos, é quando é um abismo entre o que fala o Barroso e a realidade que nós mortais vivemos. São duas coisas em direções diferentes. Em resumo, eles falam uma coisa e fazem outra. Saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Um ministro do STF não tem de derrotar nada. Não tem de lutar em batalhas políticas. Esse tonto do Luiz Roberto Barroso falou em derrotar o bolsonarismo e salvar a democracia, mas as ações dele e seus colegas do STF falam diferente, ou deslocam para uma outra direção. Talvez a da China? Ou a da Rússia? Pode ser? Onde é que está a democracia quando a liberdade de expressão está sob o cerco policialesco jurídico federal? Quando as redes sociais e indivíduos estão sendo ou serão monitorados e controlados? Clipagem? Isso é uma mentira lavada, nem velada sequer é. E em pensar que o Felipe Neto coaduna com isso. Pelo amor de Deus, cara! Eu tenho absoluta convicção
que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. Enquanto esse idiota e autoritário de Moraes afirma defender a democracia, suas ações indicam outra coisa, indicam uma tentativa ferrenha de limitar a liberdade de expressão, principalmente a quem critica os deuses ministros, sob o pretexto de combater a desinformação, de combater a fake news, como se ele soubesse distinguir o que é fake e o que não é fake news, pois se soubesse, e do jeito como ele estrangula os direitos humanos, todos os jornalistas e influenciadores estariam na cadeia. Será que em breve teremos um paredão e uma pá? É mais do que claro que o negócio dele é censurar e controlar o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Controlar o que pode ser pensado. O inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. As manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso, o ambiente virtual. O STF planeja gastar milhões para monitorar as redes sociais. Isso é proteção de um e de outro para um e para outro, ou um passo em direção a um estado de vigilância stalinista? Gilmar Mendes defende a regulação, mas até que ponto isso é justificável sob a Constituição? Constituição. Monitorar de forma mais precisa, disse o Gilmar Mendes. O mesmo Gilmar que chora emocionado com as práticas ilegais do MST. Vão vocês controlar o MST também? Você está entendendo o que é paralaxe cognitiva? José Gilmar Mendes de Stalin e Silva. O que é mesmo monitorar as redes de forma mais precisa? Explica aí para o povo, Gilmar. Sabe o quê? Sabe o que? Não explica não. Senão isso vai terminar em revolução, cara. Você se lembra quando Alexandre de Moraes disse que quem não quer ser criticado, que fique em casa? Mas então, por que ele não fica em casa? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. É ou não é uma ironia? Todos eles vivem na paralaxe, não é não? O STF não me parece lidar bem com críticas, não é não? O Alexandre perde o rumo com a crítica a ponto de um bate-boca em Roma e proibir a exibição dos vídeos na Itália. Pois é, a corte tem usado sua autoridade para silenciar críticos e quer que, de um jeito ou de outro, colocar uma mordaça na liberdade de expressão. Uma mordaça. Se estivéssemos numa época misturada entre o obscurantismo e a Inquisição, com certeza eles tentariam colocar lingueiras eletrônicas em nossas línguas. Oh. Pergunto a você, que democracia é essa? Onde um único poder decide os limites da nossa liberdade, a liberdade de expressar a todo um povo, a todo o povo brasileiro.
Que nome damos a isso? É hora de dizer claramente ao que os ministros do STF se dedicam. E fazem isso com a cobertura do nosso Congresso Nacional. O que pretendem? O que é que eles estão fazendo? Para onde estão nos conduzindo? Para onde estão nos conduzindo, eu pergunto. O advogado do PT, que chegou à presidência do Supremo Tribunal Federal por indicação de Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a ser ministro. O amigo do pai de Marcelo Odebrecht, agora dá um caretaço e absolve Marcelo Odebrecht, réu confesso. Réu confesso. Ele confessou os crimes todos da empreiteira, deu nomes, deu detalhes, delatou. Como o Supremo Tribunal Federal quer que o brasileiro confie na instituição? Como Dias Toffoli, Vossa Excelência, quer que o brasileiro confie em justiça? Como ações dessa gente está moldando a democracia do Brasil? Democracia? As falas dos ministros e suas ações nos dão uma imagem clara do abismo entre o discurso e a prática. Até quando aceitaremos essa dissonância? A verdade não está apenas nas palavras. Pode levar tempo, mas a convulsão social explodirá e eclodirá em caos. Será que toda a classe política está preparada para isso? Sou Tóbio Cotrim para o canal Zangão Blues. Até o nosso próximo encontro. Na democracia? Não sei. Esse político, meu empregado, não dá pra demitir. Pois o corrupto tem proteção, mas tem uma solução, meu irmão.